PQM debates sobre espiritismo com profissionais do ramo, especialistas em terapia intensiva, espírita e biógrafos de Chico Xavier, estiveram com o elenco da novela. O assunto tem despertado a atenção de pesquisadores. Em 1975, um médico norte-americano, Raymond Moody Jr., trouxe ao conhecimento do grande público uma coletânea de relatos de EQM, através de sua obra Life After Life, Vida Depois da Vida. Os pacientes trazem todos os sintomas de morte clínica. As vítimas flutuam sobre o seu corpo físico, acompanham os acontecimentos e percebem que possuem outro corpo, e que sua consciência acompanha este novo corpo, de natureza espiritual. Encontram-se com seus familiares e amigos já falecidos, com imensa alegria. Todos lhe dizem das tarefas desenvolvidas no mundo espiritual, da necessidade de continuar trabalhando, evoluindo, estudando. Que os laços familiares não se rompem, pelo contrário, se fortalecem, através do amor e do perdão. Nesse momento não importam as facilidades materiais, a riqueza, o poder, as posições sociais, apenas interessa o bem e o conhecimento que existe em cada pessoa, independente de suas crenças religiosas ou filosóficas. Em entrevista concedida à Revista de Espiritismo, Divaldo Franco afirma: essas mortes aparentes sempre ocorreram, principalmente no passado, quando os estados catalépticos eram dificilmente diagnosticados. A técnica de diagnóstico da morte era muito empírica, normalmente através da respiração e dos batimentos cardíacos. Hoje, graças ao eletroencefalógrafo, pode-se detectar com maior profundidade o momento da paragem cardíaca definitiva e da morte real. No entanto, mesmo nesses casos, estudados por Edith Fiore, Elizabeth Kubler-Ross ou Raymond Moody Jr., há sempre o retorno à atividade do coração e consequentemente do cérebro, oferecendo evidências de que no momento da aparente morte da consciência, o ser consciente continua pensando. Para os materialistas não existe, óbvio, a vida após a morte. A propósito disso, o Correio Brasiliense de 20/09 de 94, estampa um texto curioso sobre o tema intitulado Cientistas desmistificam a volta do além. SIC, os pesquisadores da Clínica Universitária Rodolfo Virchow, de Berlim, descobriram uma nítida vinculação entre as alucinações de síncope e as EQM, verificaram a exatidão das suas intuições e hipóteses com um grupo de 42 pessoas, jovens e sadias. As cobaias humanas foram privadas de todos os sentidos por tempo máximo de 22 segundos. Ao voltarem a si, relataram experiências muito similares aos dos fenômenos de quase morte. O assunto também vem sendo estudado pelos americanos desde 1977, quando foi fundada, no ZEUA, a Associação para o Estudo Científico dos Fenômenos de Morte Iminente. Segundo os pesquisadores materialistas, as alucinações são causadas por problemas de ordens variadas, seja farmacológica, fisiológica, neurológica e psicológica. Aliás, sobre a explicação psicológica para a EQM como uma síndrome determinada pelo medo da morte, cai quando observamos que crianças que não têm esses medos e não têm ainda um conhecimento cultural sobre a morte, têm experiências semelhantes aos adultos. É interessante colocar que as pessoas descrevem suas experiências como algo vívido e real e que marcaram suas vidas para sempre e não simplesmente uma reação passageira a uma situação estressante. Para o Espiritismo não existe a morte, pois o espírito é imortal e sobrevive à decomposição do corpo físico. A morte, ou desencarnação, apenas é um estágio final de um processo evolutivo, nesta vida. Só o corpo morre. Kardec estudou esse corpo espiritual e denominou de perispírito, que tem sido estudado por vários especialistas e pesquisadores. Porém, por falta de instrumentos e equipamentos de laboratório, ainda estamos muito longe de conhecer a sua estrutura de funcionamento.
O mestre Lyonès refere ao desdobramento ou nas chamadas viagens astrais. Segundo algumas definições espiritualistas, o perispírito se despreende do corpo como no sono, no transe hipnótico, desmaios, coma etc. Nesse processo o perispírito pode atravessar paredes e outros obstáculos materiais e muitas vezes apresentam fenômenos conhecidos como bilocação, bicorporeidade, exteriorização do duplo etc. A saída do perispírito do corpo é atualmente cientificamente comprovada. Nos Estados Unidos da América do Norte se usa a sigla OBS, ou seja, Out of Body Experience, experiência fora do corpo. O Dr. Glenn Gabbard, psiquiatra da Faculdade de Psiquiatria Menninger no estado do Kansas, conta uma de suas anotações em que um homem de desdobramento assistiu a uma reunião de pessoas que queriam matá-lo e graças a isso conseguiu mudar de rota no retorno à casa e surpreendeu os seus perseguidores mandando comunicar os detalhes do plano à polícia e escapou ileso. Gabbard, Elizabeth Club-Ross, Raymond Moody Jr. pesquisam há tempo a chamada EQM experiência de quase morte, em que se confirma a existência desse corpo psicossomático. Entre nós, espíritas, a imortalidade já é a lei da vida. Entretanto, claro, devemos acompanhar atentamente o debate dos cientistas contemporâneos a respeito do assunto. Em nossos dias, várias escolas como a psicologia transpessoal, baseiam-se em experiências transcendental e se pautam no argumento da imortalidade. São vários profissionais da área de saúde mental que publicam livros relatando experiências de morte provisória. Há, sem dúvida, atualmente, um movimento holístico buscando uma interpretação global do homem. Os ventos das revelações espíritas sopram firmes e fortes e os laboratórios científicos da academia humana passam a considerar a plausibilidade do ser imortal. O ateísmo mundial em números inquietantes. A propagação do ateísmo e do materialismo é inquietante. Nos dias atuais tem crescido o número de pessoas que se declaram sem religião. No Brasil, até os anos 70. Elas eram menos de 1% da população. Nos anos 90, 5,1%. Em 2013 mais de 15 milhões de brasileiros dizem não ter religião conforme o IBGE segundo dados da Enciclopédia Britânica. Em 1994 cerca de 240 milhões de pessoas declaravam-se ateístas e mais de 900 milhões diziam-se não religiosas. Hoje o grupo dos que se declaram ateus, agnósticos ou sem religião em todo o mundo só fica atrás daqueles que se dizem cristãos, 2 bilhões de pessoas, e muçulmanos, 1,2 bilhão de pessoas. Na era do Homo tecnologicus, os ateus, agnósticos ou não filiados a alguma religião formam 16,3% da população mundial. Aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas, percentual superior ao de hindus, 15%, budistas, 7,1%, seguidores de religiões étnicas ou folclóricas, 5,9%, e judeus, 0,2%. Crer ou não crer? Os números do ateísmo no mundo são os seguintes: na Suécia, 85% da população não acredita em Deus. Na Dinamarca, 80%. Na Noruega, 72%. No Japão, 65%. A China ocupa o 36º lugar no ranking de países com mais percentual de ateus, 14%. Em números absolutos, porém, é onde vivem mais pessoas sem crença. Na Rússia, 69 milhões. No Vietnã, 66 milhões. Na Alemanha, 40 milhões. Na França, 32 milhões. No ZEUA, 26,8 milhões. Na Inglaterra, 26,5 milhões. O teórico ateu Mikhail Bakunin, da Rússia, afirmava que a ideia de Deus implica a abdicação da razão e da justiça humanas, e a negação mais decisiva da liberdade humana e, necessariamente,
termina na escravização do homem. Bakunin inverteu o aforismo voltairiano: se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo, afirmando que se Deus realmente existisse, seria necessário aboli-lo. Não é por acaso que significativa parte dos que se declaram ateus, agnósticos ou sem religião estão em países comunistas ou ex-comunistas, onde tradicionalmente a religião foi rejeitada em grande medida. Não cremos que haja ateus na essência, embora entendamos que existam pessoas que divergem das concepções equivocadas acerca de um Deus, minúsculo, criado pela teologia que foi formando na dinâmica dos vivos. Porém, ateus convictos, isto é, fundamentados com contextos válidos, não acreditamos que existam. A todo pensamento lógico, Deus surge, na verdade jamais como importância negativa, mas como positiva, fundamentante, como o ser que torna plausível todo existir. O complexo ideológico ateísta esbarra no problema do mal no contexto das revelações inconsistentes e no argumento da descrença. Outros assuntos do universo ateísta são de cunhos filosóficos, sociais e históricos. Os ateus tendem ao ceticismo em relação a afirmações sobrenaturais, citando a falta de evidências empíricas que provem sua existência. Os materialistas têm alergia ao mundo espiritual. A demanda racionalista de Kant e do iluminismo só acolhe o conhecimento deduzido pelo racionalismo lógico. Esta forma de ateísmo afirma que as divindades não são perceptíveis como uma questão de princípio e, portanto, sua existência não pode ser conhecida. O ceticismo, baseado nas ideias de Hume, por exemplo, afirma que a certeza sobre qualquer coisa é impossível, por isso nunca se pode saber da existência de um Deus. A obra Essência do Cristianismo, publicada em 1841, por Ludwig Feuerbach, entusiasmou filósofos como Engels, Marx, Davi Strauss e Nietzsche. Feuerbach considerava que Deus é uma invenção humana e que as atividades religiosas são usadas para a realização de desejos. Karl Marx e Friedrich Engels argumentaram que a crença em Deus e na religião são funções sociais, utilizadas para narcotizar a mente. Marx procurou alforriar o homem de Deus, entretanto, algemou a um outro Deus, terrível, cruel e alienante, ou seja, o Estado totalitário, cuja individualidade se torna volátil e aprisionada ideologicamente para escorar a grande máquina fabricante de abastanças para pequenos clãs dirigentes. Nietzsche regurgitava que Deus foi a maior ameaça do homem. O ceticismo nietzschiano do século XIX almejou matar Deus a fim de introjetar a ideia de um super-homem, ou seria o precursor do Clark Kent do planeta diário. Vamos raciocinar um pouco. De que maneira o irrequieto filósofo poderia proclamar a morte de um ente que, segundo expunha, inexistia? A morte de Deus nos termos em que se exprimem os nietzschianos, se possível distantes das criptonitas, culmina na confissão de sua existência, exceto se pudéssemos matar o nada. É por essas e outras que Louis Pasteur afirmava no século XIX que um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito, nos aproxima. Esse pensamento induz a ideia de que uma noção científica pouco profunda serve tão somente para distanciar o homem de Deus e, em sentido contrário, leva à conclusão de que todos os profundos conhecedores da ciência estão adjuntos de Deus. Por mais que os materialistas procurem justificar seu ateísmo, este só pode subsistir em palavras desocupadas, ocas, desprovidas de qualquer substância moral, filosófica e científica. Os espíritos asseguram que nunca houve povos de ateus. Todos os seres compreendem que acima de tudo há um ente supremo. Para Allan Kardec, sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. Certa vez, o mestre de Lyon consultou a condição espiritual de um ateu desencarnado. Este revelou seu estado psicológico no além, nos seguintes termos: sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava.
Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. A prova da existência de Deus está no axioma que aplicamos às ciências. Não há efeito sem causa, logo, tudo o que não é obra do homem a razão responderá. Para crer sem Deus, basta silêncio olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Todos nós trazemos na consciência a certeza da existência de Deus que não poderia ser fruto da educação ou resultado de ideias adquiridas, pois se assim fosse por que existiria nos selvagens esse sentimento inato? É verdade. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Sem a religião, orientando a inteligência, cairíamos, todos, nas trevas da irresponsabilidade. O cristianismo entrou em um mundo no qual nenhuma religião, até então, havia penetrado com tanta força. Nesses 2000 anos de dominação cristã, no Ocidente, vimos uma fé caolha, aliás, uma fé ser diluída, corrompida, deformada e metamorfoseada em outra coisa que não seja negar a essência original, o Cristo. Foram 2000 anos de busca desenfreada de poder, de privilégios, de controle de reis e de príncipes, de usos e abusos da máquina pública em benefício próprio, sempre, aliando-se ao que haveria de vencer. Recebi algumas vezes por e-mail determinada mensagem supostamente científica sobre o crescimento da população muçulmana no mundo. O fato me remeteu a Emmanuel, que lembra sobre os numerosos espíritos que reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários, veio aquele que se chamou Maomete. Se é verdade que ele não resistiu ao assédio dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas, muitos outros líderes cristãos se desviaram da senda do bem. Em que pese o aroma cristão que se exala de muitas das lições do pai do islamismo, há também um espírito belicoso, de violência e de imposição. Junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão, existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado do seu verdadeiro caminho. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do cristianismo da época, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz. Para os teóricos, protestantes, alarmistas, em poucos anos, sob o ponto de vista social, político, econômico e cultural, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir por causa da imigração islâmica. Nas últimas 3 décadas, a população muçulmana, só na Inglaterra, por exemplo, multiplicou-se em 30 vezes. No Novo Mundo, entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhão, e desse total, 1,2 milhão foi em virtude de imigração muçulmana. No ZEUA, em 1970 havia 100 mil muçulmanos, hoje há 9 milhões. Em verdade, difunde-se uma tese reducionista do tipo caça às bruxas de que onde os muçulmanos têm o poder, não há liberdade de pensamento e expressão. Contudo, não se pode esquecer que a história demonstra como eram as coisas quando o cristianismo, catolicismo, tinha as rédeas políticas do mundo. A cultura ocidental, patrocinada pelo capital norte-americano, reforça, ainda, a dicotomia entre Oriente e Ocidente, engendra representações monolíticas do islamismo, enquadrando num só molde a questão árabe. E à espreita, por trás de todas essas teses absurdas, está a ameaça do jihad, temor de que os muçulmanos tomem conta do mundo. O fanatismo é a intolerância extrema para com os diferentes.
Um evangélico fanático é incapaz de diálogo e respeito para com um católico ou um budista e vice-versa. São tão fanáticos os terroristas suicidas muçulmanos quanto os fundamentalistas cristãos norte-americanos que atacam clínicas de abortos, perseguem homossexuais, proíbem o ensino da teoria evolucionista de Darwin, obrigando os professores a ensinarem a doutrina criacionista tal como está na Bíblia, ou ainda, os protestantes da Irlanda do Norte que atacavam crianças católicas. Temos a convicção de que, por trás dos novos fanatismos religiosos, católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos etc., é o pendor místico do religioso que leva a uma cristalização da fé, desembocando numa falsa doutrina das virtudes. Muitos religiosos se enfrentam ferozmente. São os judeus e palestinos que se matam. São os seguidores de Buda e hinduístas que se mantêm em luta milenar. São pseudo-cristãos que se aniquilam em guerras absurdas, como se o Velho e o Novo Testamento, o Bhagavad Gita e o Alcorão fossem manuais de guerra, e não roteiro de iluminação espiritual. Do mesmo segmento de cristãos que condenam a proliferação do islamismo, estamos assistindo ao surgimento de uma máquina pseudo-religiosa. Máquina como nunca fora criada antes. Máquina de comunicação, de manipulação do sagrado, de venda de favores divinos milagres, de hipnotização das pessoas ao poder e máquina que transforma a população, sem instrução, em um rebanho de alienados. Atualmente há uma vil industrialização da mensagem do Cristo. Certa vez, Sigmund Freud colocou na berlinda antigos e violentos conceitos cristãos e afirmou ser o cristianismo um movimento inútil, um infantilismo das massas. O cristianismo, sem Cristo, tem exercido controle sobre a massa, aplicando impostos através dos dízimos, controle das mentes fanáticas, promovendo medo pelas punições eternas e temporais, controle sobre a devoção, manipulando esses sentimentos, transformando-os em cega obediência e temor a Deus. Todos os espíritas precisamos palmilhar a fé racional, a fim de compreender melhor o Evangelho. Reconhecemos, também, que não é a destruição inapelável dos símbolos religiosos aquilo de que mais necessitamos para fomentar a harmonia e a segurança entre as criaturas, mas sim a nova interpretação deles, até porque, sem a religião, orientando a inteligência, cairíamos, todos, nas trevas da irresponsabilidade, com esforço de milênios, volvendo, talvez, a estaca zero, do ponto de vista da organização material da vida do planeta. Suicídios na Europa. Alguns apontamentos espíritas. A Grécia tem sido notabilizada ao longo dos séculos como um dos berços da civilização ocidental. Aos gregos são atribuídas realizações legendárias nas áreas da filosofia, das artes plásticas, do teatro, da política, da gastronomia e da organização de cidades. Entre as maiores contribuições está a mitologia. E as mais conhecidas e notórias narrativas mitológicas estão contidas nas duas grandes obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Alguns dos expoentes gregos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Péricles e Solon, entre muitos, são considerados patrimônio eterno da sabedoria humana. Os milênios esvaíram-se nos labirintos dos anos. Hoje a Grécia atravessa momentos de flagelo econômico, com drásticas consequências psicossociais. Ondas de suicídios adensam a psicosfera grega. Nos 5 primeiros meses de 2011 houve um aumento de 40% nos suicídios na República Helênica, em semelhança a período homólogo, conforme dados do Ministério da Saúde. Sob o ponto de vista sociológico, o suicídio é um ato que se produz no marco de situações anômicas, em que os indivíduos se veem forçados a tirar a própria vida para evitar conflitos ou tensões interhumanas, para eles insuportáveis. O pensador Émile Durkheim teoriza que a causa do suicídio, quase sempre, é de raiz social, ou seja, o ser individual é abatido pelo ser social, absorvido pelos valores,
sem valor, como o consumismo, a busca do prazer imediato, a competitividade, a necessidade de não ser um perdedor, de ser o melhor, de não falhar, o jovem se afasta de si mesmo e de sua natureza. Segundo a avaliação dos estudiosos, alguns países do velho continente precisam de um plano nacional para a prevenção de suicídios, pois é assustador o número de mortes auto-infligidas. A taxa de autossídio aumentou em toda a Europa desde o início da crise financeira em 2008, e de acordo com um estudo recente do jornal médico britânico The Lancet, a Grécia é um dos países que sofreu o maior impacto da crise. Na França, como se não bastasse o preocupante Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio, a justiça francesa está investigando a onda de suicídios na operadora de telefonia France Telecom. Nos últimos anos, 46 funcionários da companhia se mataram, 11 deles apenas em 2010, segundo dados da direção da empresa e dos sindicatos. Até mesmo no Novo Mundo, no ZEUA, a Universidade de Cornell, no estado de Nova York, lançou recentemente uma campanha de prevenção ao suicídio. A universidade já carrega há muito tempo a fama negativa de ser uma escola marcada por suicídios. Entre 2000 e 2005 houve 10 casos de suicídio confirmados nessa instituição. O suicídio é um ato exclusivamente humano e está presente em todas as culturas. Os nichos causais são numerosos e complexos. Os determinantes do suicídio patológico estão nas inquietações mentais, desesperanças, tristezas, desequilíbrios emocionais, delírios crônicos, etc. Existem os processos depressivos, em que há perda de energia vital no organismo, desvitalizando e, consequentemente, interferindo em todo o mecanismo imunológico do indivíduo. O suicida é, especialmente, um deprimido, e a depressão é a doença da modernidade. A religião, a moral e todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas asseveram que ninguém tem o direito de abreviar, voluntariamente, a vida. Por que não se tem esse direito? Ao Espiritismo estava reservado comprovar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração essa de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. A doutrina dos espíritos adverte: o suicida, além de sofrer no plano espiritual as dolorosas consequências de seu gesto extremo, de revolta diante das leis da vida, ainda renascerá com todas as sequelas físicas daí resultantes, e terá que arrostar, novamente, a mesma situação provacional que a sua flácida fé e distanciamento de Deus não lhe permitiram o êxito existencial. A rigor, não existe pessoa fraca a ponto de não suportar um problema, por julgá-lo superior às suas forças. O que de fato ocorre é que essa criatura não sabe como mobilizar a sua vontade própria e enfrentar os desafios. Na Terra, é preciso ter calma para viver, até porque não há tormentos e problemas que durem uma eternidade. Recordemos que Jesus nos assegurou que o Pai não dá fardos mais pesados que nossos ombros e aquele que perseverar até o fim, será salvo. Situação grave que merece ser avaliada é a obsessão. Há suicídios que se afiguram como verdadeiros assassinatos, cometidos por perseguidores desencarnados, e encarnados também. Esses seres envolvem de tal forma a vítima que a induzem a se matar. Obviamente que o suicida nesse caso não estará isento de responsabilidade, porque um obsessor não obriga ninguém ao suicídio. Ele sugere telepaticamente o ato, porém a decisão será sempre de quem o pratica. Refletindo sobre a grave questão em O Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos: que pensar do suicídio que tem por causa desgosto da vida? Os benfeitores da codificação espírita redarguiram: insensatos! Porque não trabalhavam. A existência não lhes seria uma carga. A vida na terra foi dada como prova e expiação, e depende do próprio homem lutar,
com todas as forças, para ser feliz o quanto puder, amenizando as suas dores. As ideologias materialistas não se ajustam à mensagem dos espíritos. Deus não concede privilégios a ninguém, e, se há sofredores e felizes é por força do mal ou bom uso do livre-arbítrio do espírito. Por força da liberdade de escolha, cada pessoa decide qual o caminho a seguir. Não é com regozijo que coexistimos com o infausto vulto do mendicante social. Quem é tal figura? Ressalvando-se as exceções, não ignoramos que a pessoa insensível, usurpadora, que abomina trabalhar, não produz nada para a sociedade e, vive vampirizando os recursos dos programas sociais do Estado. Apresenta-se como uma coitadinha, abandonada social, e exige impetuosamente muitos direitos para si, despreocupada com os próprios deveres. Existe pessoa que fala de si como uma infeliz desfavorecida, mas não cumpre suas obrigações, ou se as cumpre, entende que está sendo explorada. Não gosta de estudos, detesta leituras, quando alfabetizada. Quase sempre por ter ojeriza sala de aula e professores, esquivou-se da escola, mas responsabiliza a sociedade e o desgoverno por sua condição de iletrado e pobre. Não esqueçamos que Deus proporciona a todos os seres idênticas e incessantes oportunidades de crescimento. Coloca em estado latente o mesmo poder, a mesma sabedoria e os mesmos estímulos evolutivos para todos, no longo e difícil trajeto para a perfeição. Nessa linha de raciocínio, o que pensar do cidadão que exorciza tudo o que exige raciocínio? Aquele que vive na sua mansarda sem quaisquer bens, exceto um aparelho de TV, para poder discutir sobre capítulos de novela e jogos de futebol. Comumente alimenta fé nas religiões que praticam o comércio espiritual, prioritariamente as que incluam exorcismos e rituais com berreiros e espasmos convulsivos. Culpa o destino, o governo, a raça, a cor, o bairro onde reside. Em suma, a responsabilidade da sua inércia é sempre do outro. Por outro lado, há cidadãos que elaboram de sol a sol com dignidade para enaltecer a vida na sociedade. Por oportuno, e com muita exultação, evocamos aqui no debate o célebre José Mujica, atual presidente do Uruguai, ele que é considerado o chefe de Estado mais despojado do mundo. Possui um fusquinha e dedica cerca de 90% do salário para obras sociais. Vive assim por opção. É um idealista sincero e crê na igualdade e justiça dos homens para a conquista da paz. Adora mencionar Sêneca quando diz que pobres são aqueles que precisam de muito. Não proclama a valorização da pobreza, mas do comedimento no viver. Sem dúvida, Mujica é uma alma grandiosa e deveria ser inspiração para os homens públicos do Brasil. O presidente uruguaio, em que pese o seu estupendo exemplo de vida, é arauto de uma sociedade igualitária. Será possível ou mera utopia o sonho de Mujica? Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela desencarnação. Todos aos seus olhos são iguais. Eis o sentido correto da lei de igualdade. Portanto, perante Deus somos iguais a despeito da colossal fissura que se abre pelas disparidades sociais. O Criador criou-nos essencialmente idênticos, contudo nem todos fomos criados na mesma época, e, por conseguinte, uns são mais velhos e somam um maior conjunto de aquisições do que outros mais jovens. As desigualdades entre nós estão na diversidade dos graus da experiência alcançada e do exemplo nos caminhos do bem sob a tutela do livre-arbítrio. A variedade das aptidões, ao contrário do ideal igualitário, é um meio propulsor do progresso social, já que cada homem contribui com sua parcela de conhecimento. As desigualdades que apresentamos entre nós, seja em inteligência ou moralidade, não derivam de privilégios de uns em detrimento de outros, mas do maior ou menor aproveitamento desse tempo cósmico, no esforço do alargamento das habilidades e virtudes que nos são inerentes, consoante o melhor uso do livre-arbítrio por parte de cada um.
De start, as desigualdades naturais das aptidões humanas são os degraus das múltiplas experiências do passado. E cremos que essas diferenças constituem os agentes do progresso e paz social. Como se vê, a nossa tese é contrária à pretendida igualdade socioeconômica, frequentemente artificial na vida de relação dos espíritos encarnados. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Com base nas instruções do 16º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. A pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. A mensagem de Jesus não preconiza que os ricos do mundo se façam pobres e sim que todos os homens se façam ricos de conhecimento, porque somente nas aquisições de ordem moral descansa a verdadeira fortuna. Reconhecemos que o socialismo que vigora em muitos países da Terra é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Porém, a concepção igualitária absoluta é um erro grave dos estudiosos, em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Aos radicais segmentos progressistas vimos esclarecer que aceitar os preceitos espíritas não significa concordância conformista dos problemas de natureza econômica e política, porém maior compreensão desses estágios humanos. Os conceitos espíritas não concebem as desigualdades como algo estático e insensível a mudanças pelas nossas ações. As lições espíritas jamais visam privilegiar os interesses de uma elite rica no campo social. A necessidade de se transformar a nossa sociedade desigual em uma sociedade justa é o escopo doutrinário, sem necessidade absoluta de ideologias materialistas e tacanhas para esse desiderato. Comportamentos que podem antecipar ou adiar a desencarnação. Quando alguém tem propensão para pessimismo, ressentimento ou desamor, cargas tóxicas são, de pronto, ativadas e interferem, substancialmente, no metabolismo orgânico, acarretando-lhe inúmeros males, ainda que se lhe oponham mecanismos de defesa, encarregados de preservar-lhe a organização somática. Igualmente, as disposições otimistas e afetuosas produzem energias revigorantes, que recuperam os desarranjos momentâneos dos órgãos que constituem o arcabouço fisiológico. Em verdade, nosso corpo é um laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de autodesarranjar-se ou autocompor-se, conforme as vibrações emitidas por nosso estado mental. A rigor, a mente representa o centro de controle,
que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos da estrutura carnal. Uma emoção qualquer ocasiona descargas de adrenalina na corrente sanguínea, produzindo sensações equivalentes ao tipo de agente desencadeador. De start, encefalinas e endorfinas são secretadas pelo cérebro sob estímulos próprios, produzindo imediatos efeitos no aparelho físico. Enzimas diversas são produzidas com cargas positivas ou negativas, conforme a ordem mental, que contribuem para a manutenção da saúde ou a piora da enfermidade. Em entrevista à revista Isto É, de maio de 2009, Jean Garavaglia, chefe do Departamento de Medicina Legal da Flórida, no ZEUA, afirma que a maioria das mortes podem ser evitadas e que morremos por causas tolas que podem ser prevenidas. Para a legista, o corpo conta a história de como alguém viveu, morreu e de que forma a morte poderia ter sido evitada. Lembra que certa pessoa um dia subiu os degraus de seu apartamento com algumas compras na mão e, quando entrou, sentou no sofá e morreu. A autópsia mostrou alterações muito existentes no seu coração e rins e uma hemorragia no cérebro. Tudo causado por pressão alta, uma doença facilmente tratável que o morto julgava não sofrer, por isso não se tratava. Outro caso narrado pela médica foi uma autópsia em um senhor que foi encontrado morto no quintal de casa. Nesse caso, Garavaglia percebeu como a dieta ocidental, pobre em fibras, havia devastado o cólon daquele homem, causando uma inflamação gravíssima que teve como resultado a sua morte. A dificuldade em enriquecer a alimentação com frutas e verduras nos leva a situações como essa, em que expomos o corpo a perigos desnecessários, segundo Janeiro. É impossível escapar da morte, explica a pesquisadora, porém, podemos impedir que ela chegue, prematuramente, com atitudes simples. Pode-se optar em abusar do álcool, usar drogas e dirigir em alta velocidade. Porém, precisamos estar conscientes de que esses comportamentos podem matar, da mesma forma que, se não cuidarmos do peso, se não fizermos atividade física ou se nos alimentarmos mal. A vida é uma série de escolhas. Somadas à genética e à sorte, elas determinam nosso destino. A pesquisadora elucida que se pode controlar o que come, a velocidade com que se dirige, pode escolher se vai ou não abusar das drogas ou da bebida, etc. Enfim, tomar as decisões corretas pode dar a oportunidade de se viver por mais tempo. Nenhum medicamento é 100% seguro para todo mundo. Nos Estados Unidos, 40% das mortes ocorrem por doença prematura, ou seja, são previsíveis. Outros 40% são por acidentes, 10% são por suicídios e outros 10% por homicídios. É importante destacar que não se preocupar com a saúde é um tipo de suicídio indireto. Explicamos o porquê disso. Sabemos que suicídios existem classificados, no mundo espiritual, como suicídio indireto, inconsciente, característico daqueles casos de morte prematura, onde o indivíduo vai minando as suas reservas orgânicas, em função de excessos, de abusos, de vícios ou mesmo de imprudência. Na vida física, há muitas viciações que levam as criaturas à morte prematura, o que vem provocar processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do corpo perispiritual, perispírito, notadamente naqueles que comandam as estruturas funcionais, do córtex encefálico, das glândulas endocrínicas, da organização emotiva e do sistema hematopoético. Com o impacto da desencarnação, prematuramente provocada, os recursos do complexo psicossomático entram em colapso, sob traumatismo profundo, para o qual não há termo correlato na diagnose humana. A prática de comportamentos de risco à saúde e à própria vida, inatividade física, tabagismo, dieta inadequada, abuso de bebidas alcoólicas e conduzir veículos automotores de forma imprudente, etc., é responsável por uma significativa aceleração do tempo, antecipando a morte física.
cometem o que poderíamos nominar de suicídio não intencional, os que se entregam a todos os tipos de vícios, são ainda suicidas involuntários os glutônicos, ocasionando o acúmulo de substâncias deletérias ao organismo, colesterol, glicose, lipídios, etc., ensejando o desencadeamento de doenças, arteriosclerose, diabetes, obesidade, etc., com todas as suas sequelas, e que levam, inevitavelmente, ao óbito antecipado. Mas, diante da temática proposta, cabe trazer ao debate que o tempo médio de vida que o homem terá na Terra é determinado anteriormente, mas esse tempo, como vimos, poderá sofrer várias modificações, para mais ou para menos. Entretanto, ouçamos Emmanuel, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. O pensamento emmanuelino vem ao encontro das ideias basilares apresentadas por Kardec, fatal no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. É na morte que o homem é submetido, de uma maneira absoluta, à inexorável lei da fatalidade, porque ele não pode fugir ao decreto que fixa os termos de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Observamos, pelo exposto, que o momento da morte e o seu gênero, é previsto pelo espírito reencarnante ou por seus avalistas antes do mergulho na carne. O tempo médio de vida, as doenças que com maior possibilidade poderiam levá-la ao desencarne, e outras condições relacionadas à morte, são previamente determinadas. No entanto, do fato de essas condições serem previamente programadas, não significa que não possam vir a ser modificadas, obviamente. Quando Kardec indagou aos espíritos se o homem, por sua vontade e pelos seus atos, poderia evitar acontecimento que deveria realizar-se, os protetores disseram que sim, desde, é claro, que este desvio aparente pudesse caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Isto significa que uma pessoa poderá, por esforço da própria vontade, retardar o momento da morte, em dadas condições, pode prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis. É uma concessão que se lhe pode fazer. Como provação, ou no interesse de missão a concluir os órgãos depauperados, podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar de alguns instantes a manifestação material do pensamento. Em verdade, a morte prematura, tanto pode estar vinculada a erro grave desta existência, ou a falta de existência pretérita. A exemplo das almas culpadas, que transgrediram a lei geral que vige os destinos das criaturas e retornam à carne, para recomporem a consciência ante o deslize. Neste caso encontram-se, irrefutavelmente, os ex-suicidas, conscientes ou inconscientes, que necessitam do contato com os fluidos materializados do planeta, para refazerem a sutil estrutura eletromagnética de seu corpo espiritual. Ressaltamos, aqui, o seguinte: aquele que desencarna de forma violenta, em circunstâncias alheias à sua vontade, registra em seu perispírito marcas e impressões relacionadas com o tipo de desencarne que sofreu e pode ficar em estado de perturbação um longo período, dependendo de sua elevação moral. Todavia, há aquele que já está depurado, que se reconhece quase imediatamente, após o desencarne, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Não podemos esquecer que há casos de desencarnações precoces que não estão inseridos no processo de resgate do passado delituoso e configuram, sim, ações meritórias de espíritos missionários que renascem para viverem poucos anos em contato com a carne, em função de tarefas espirituais relevantes. É o que afirma André Luiz. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando, logo após o serviço levado a efeito,
a respectiva apresentação que lhes era costumeira. A doutrina espírita nos traz a proposta da disciplina mental para a plenitude do ser, dizendo que ela começa no momento do autoencontro da criatura, quando identificamos a consciência e despertamos para a realidade espiritual que somos, transmitindo àqueles que conosco vivem, aprendizes que somos todos uns dos outros, o contributo da nossa mensagem positiva, alimentadora de esperanças, enriquecedora de valores. Nesse sentido, a doutrina espírita faz um grande apelo, quando nos propõe educar a mente, direcionar o instinto, coibir o abuso, disciplinar as tendências negativas, as más inclinações, e trabalhar, concomitantemente, para o desenvolvimento intelecto-moral e, desta forma, percebermos que somos uma criatura por Deus criada, com uma finalidade específica, que é a felicidade total. Quando essa arte de uma vida saudável for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e os seus, de respeito por tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar, menos penosamente, os maus dias inevitáveis. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Fatalidade como consequência da escolha que fazemos. Numa curiosa pesquisa realizada pela Universidade de Michigan, EUA, foi empregado um ambiente virtual com todas as imagens, sons e consequências das ações dos voluntários, incluindo gritos de desespero daqueles seres virtuais cujos destinos, mortes, seriam traçados pelos voluntários. O ambiente cibernético apresenta-se com um trem se dirigindo para uma passagem estreita onde estão 5 pessoas que não têm como sair do seu caminho. Só os participantes têm a possibilidade de redirecionar o trem para outra passagem, onde só há uma pessoa que não conseguirá escapar. Acionaríamos ou não a alavanca para mudar o trem de rota? Considerando essa experiência fatalística, construamos o seguinte cenário. Estamos conduzindo um automóvel e nos defrontamos com situação bem real de atropelarmos um grupo de crianças. Entretanto, em frações de segundos podemos desviar o trajeto do veículo e entrechocar-nos com apenas uma criança. Será que optaríamos por desviar o veículo rumo à única criança para preservar a vida do grupo? Sabemos ser uma situação embaraçosa, porquanto estamos diante de duas soluções extremas, ambas trágicas, o que redundará a terrível perplexidade para uma opção. Eis aí um dilema penoso perante o mandamento não matarás. Sabemos que é muito delicado e improvável tal episódio, mas se verdadeiro, como resolver? Não desviar do grupo de crianças para preservar apenas uma vida. Será que violaríamos uma regra moral considerando a escolha entre uma maior e uma menor? E se a única criança fosse nosso filho? Podemos por nossa vontade, intenções e por nossos atos, fazer que não ocorram eventos que deveriam verificar-se, se essa aparente mudança tiver cabimento na sequência da vida que escolhemos. Para fazer o bem, como nos cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, é-nos facultado impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Carlos Davi Navarrete, coordenador do experimento de Michigan, descobriu que o mandamento divino não matarás foi esmagado literalmente, pelos participantes, pois 90% dos voluntários acionaram várias vezes a chave para mudar o trem de rota, decidindo quem deveria morrer, tendo como justificativas o jargão: um mal menor é melhor do que um mal maior. Segundo Chico Xavier, o bem sanará o mal, porque este não existe, é o bem, mal interpretado. Muitas vezes aquilo que julgamos como mal, daqui a 2, 4, 6 anos, é um bem. Um bem cuja extensão não conseguimos avaliar. Portanto, o mal está muito mais na nossa impaciência, no nosso desequilíbrio quando exigimos determinadas concessões, sem condições de obtê-las. De modo que o mal é como se fosse o frio. Este existe porque o calor ainda não chegou.
Mas chegando o aquecimento, o frio deixa de existir. Se a treva aparece é porque a luz está demorando, mas quando acendemos a luz ninguém pensa mais nas trevas. Não creio na existência do mal em substância. Isso é uma ficção. Cremos que estamos diante de situação funesta e fatalística, mas, será que existe fatalidade nos acontecimentos da vida? Os fatos de nossa existência estariam, assim, irremediavelmente traçados. A fatalidade, como comumente é percebida, supõe deliberação precedente e irrevogável de todos os episódios da vida, qualquer que seja a gravidade deles. Mas, se tal fosse a ordem das coisas, seríamos quais fantoches destituídos de anseios. De que nos serviria a inteligência, desde que houvéssemos de estar inexoravelmente dominados, em todos os nossos atos, pela força do destino? A doutrina espírita elucida que semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral, já não haveria para o homem responsabilidade, nem, por conseguinte, bem nem mal, crimes ou virtudes. No entanto, a fatalidade não é uma palavra sem sentido. Existe na disposição que ocupamos na Terra e nas funções que aqui cumprimos, em decorrência do modo de vida que escolhemos como prova, expiação ou missão. Padecemos inevitavelmente todas as atribulações dessa existência e todas as tendências boas ou más que nos são intrínsecas. Aí, porém, finaliza a fatalidade, pois da nossa vontade depende ceder ou não a essas tendências. As particularidades dos acontecimentos, essas ficam subordinadas às circunstâncias que criamos pelos nossos atos, sendo que nessas ocorrências podemos ser influenciados pelos pensamentos que os espíritos sugerem. A fatalidade, por conseguinte, nos episódios que se apresentam, por serem estes consequência da escolha que fazemos. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser-nos possível, pela nossa prudência, modificar-lhes o curso. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Concisa explanação a propósito dessa tal felicidade. O pesquisador inglês Richard Layard escreve sobre a dificuldade que a ciência atual encontra para pronunciar-se a propósito da felicidade e de como obtê-la. Para ele, a ciência acadêmica é muito eficiente em lidar com as coisas físicas e com o controle da natureza. Mas o que se relaciona à alma humana, ou ao espírito humano, é muito diverso. Pois para a ciência cartesiana, pessoas são resultados de processos ainda não completamente entendidos do cérebro, com corpos e comportamentos ditados por suas disposições genéticas, e tudo o que são, ou expressam, resulta de suas interações com o ambiente e de seus próprios arranjos ou desarranjos biológicos. Desde a década de 80 do século XX há uma chamada ciência da felicidade. E alguns pesquisadores, ainda no universo do paradigma oficial utilitarista, estão tentando criar um índice econométrico, a tal felicidade interna bruta, capaz de medir o nível de felicidade dos cidadãos de um país. Os estudos apontam, por exemplo, que a riqueza não consolida a felicidade das pessoas no mundo desenvolvido. Defender um crescimento econômico contínuo não é o mesmo que ter como objetivo uma sociedade mais feliz. Alguns acadêmicos descobriram que a felicidade é uma obra coletiva e, como tal, ela se fundamenta muito mais nas relações que temos com as outras pessoas do que nas relações que temos com os bens e utensílios que utilizamos no nosso dia a dia. Para Layard, há um lado profundamente egoísta na nossa natureza. Mas é o trabalho de cultura apoiar o nosso altruísmo natural contra o nosso egoísmo natural. Um dos conceitos básicos da Revolução Francesa, marco da moderna sociedade ocidental, é que o objetivo da sociedade deveria ser a felicidade geral. Na Constituição americana, já na segunda linha está escrito que todo homem tem o direito inalienável à vida,
a liberdade e a busca da felicidade. Historicamente, a felicidade, expressão por excelência do espírito humano, foi o objeto de discussão das propostas filosóficas. Na Grécia, por exemplo, Epicuro procurou demonstrar que a sabedoria era a chave da felicidade. Antes dele, Diógenes, o cínico,